Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estaremos juntos trazendo dicas, informações, orientações e sempre uma discussão de um assunto em pauta do seu interesse para que você possa conhecer mais sobre a saúde e cuidar desse seu maior bem. O Saúde no Ar, aqui todos os dias, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Excelsior da Bahia, chegando em mais de 200 municípios do estado. Você também acompanha a nossa programação através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br ou também ouve a programação da Rádio Web Saúde no Ar, baixando gratuitamente o nosso aplicativo Rádio Saúde no Ar. Nos acompanha através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, estando sempre conectado com a nossa programação. Então, sintonize, ouça, divulgue, compartilhe, porque se é saúde, saúde no ar. Sempre aqui com você,
no nosso programa, diariamente pela Rádio Excelsior da Bahia, com toda a nossa equipe. A produção é de Edila Manhara, os trabalhos técnicos de Ivan Marques. Você liga, participa pelo 3328-7666, é o telefone aqui do estúdio. Se preferir, manda também um e-mail para a produção. É só mandar a sua mensagem, a sua comunicação, a sua dúvida, sua crítica ou o seu elogio para produção, sem o tio e sem cedilha, produção@portalsaudenoar.com.br. Manda também a sua mensagem ou a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Anota aí, 9681-3998. 9681-3998, e sua pergunta também vai estar aqui no nosso programa. A profissão do médico, além de arriscada, é muito complexa, não somente em razão da responsabilidade que comporta, mas também, em alguns casos, por uma visão, em algumas vezes, equivocada com relação às obrigações desse profissional e as garantias que o serviço que ele presta pode ter. Responsabilidade civil do profissional de medicina é o assunto aqui em discussão no Saúde em Foco de hoje. E para falar sobre esse tema é o nosso convidado, o Dr. Raimundo Pinheiro. Ele é médico, bacharel em Direito, especialista em Medicina do Trabalho e também conselheiro do CREMEB. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia. Bom dia, a equipe técnica presente aqui no estúdio. E como vamos falar de saúde, eu vou iniciar, aliás, com uma recomendação. Eu vim de Praia do Flamengo, onde eu moro, para aqui, para o estúdio da Excelsior, na Fazenda Garcia, no bairro. Foram 1h15 de trajeto, com chuva ininterrupta, de lá de Praia do Flamengo até aqui. Então, algumas ruas estão alagadas, então eu peço aos ouvintes, aos cidadãos, que tenham cuidado com o trânsito, porque hoje é um dia mais arriscoso, como diz a população. Nós estávamos conversando aqui antes de entrar no ar, e as duas profissões que eu poderia dizer que são as profissões mais estressantes hoje no Brasil é a profissão de medicina, o médico, e o jornalista, radialista, o profissional de comunicação. É muito mais até do que hoje, por exemplo, os pessoal de aviação, de avião, você não vê acidente de avião todo dia. O médico, ele não pode prometer resultado. Ele não pode dizer, eu vou lhe botar boa, eu vou lhe colocar bom. Aliás, o médico que faz isso, você já começa a desconfiar, caro ouvinte. Agora, o médico tem uma obrigação, seja do ponto de vista da Constituição Civil, do Código Civil, aliás, do Código Penal e do Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. Ele tem uma obrigação, trabalhar bem. Juridicamente, isso se chama dever de cuidado. O médico tem a obrigação de... Dever de cuidado significa fazer tudo que tem que ser feito e não deixar de fazer nada que tenha que ser feito. Ou seja, ele não vai ter a obrigação no resultado, que seria a garantia da vida, que a vida, né, pertence a Deus, embora o médico tenha que fazer tudo que estiver ao seu alcance para que aquela vida, aquela pessoa se recupere e possa viver, voltar para o seu familiar. Agora, o ouvinte que está aí acompanhando a gente, se o médico não tem essa responsabilidade no serviço dele, a garantia, né, do resultado, como que, então, a família ela pode dizer que o médico realmente não fez de tudo o que ele podia para salvar aquela vida? Quais são os mecanismos, tanto do lado da família quanto do lado do médico, com relação à prova que eles podem ter, de dizer, não, foi feito sim, a pessoa não sobreviveu porque, enfim, fugiu ao meu alcance? Em primeiro lugar, a garantia da vida, quem dá é Deus, e na própria Bíblia, em Gênesis, está escrito que o homem deve viver em torno de 120 anos. Nós já estamos no Brasil com 79. A expectativa de vida de uma criança que nasce hoje no Brasil é de 79 anos. Então, falta pouco para chegar aos 120, que a Bíblia nos garante. Né? Quando eu digo nos garante, que está escrito na Bíblia. Em segundo lugar, qualquer cidadão, qualquer pessoa, mesmo não sendo médico, mesmo não ter estudado medicina, ao olhar um médico trabalhar, você sabe dizer assim, esse médico é bom, ou esse médico não está tendo o devido cuidado com minha mãe, com meu pai, com meu filho. Um cidadão comum sabe dizer isso.
Você percebe. Isto é perceptível. Não no sentido técnico, você não vai dizer se esse médico opera bem, esse médico opera mal, mas você percebe pela dedicação, pelo comprometimento do médico, você consegue perceber. Tanto que é muito comum você ver uma pessoa, quem daqui no estúdio, nós estamos aqui no estúdio com 5 pessoas, quem daqui no estúdio nunca viu ou presenciou alguém dizer assim, a este médico eu não volto nunca mais, e embolar a requisição de exame ou a receita médica e procurar outro médico. Quem daqui do estúdio também não já viu, não conhece uma família que perdeu alguém e fazia uma publicação aqui num jornal ou ligar para aqui, olha, eu quero agradecer ao doutor fulano por ter cuidado de nossa mãe, nossa avó, nosso pai, e essa pessoa faleceu. Então, é esse o dever que o médico tem. E isto é reconhecível por qualquer pessoa. Então, mesmo que quando há esse comprometimento, esse trabalho, essa dedicação do médico, isso fica visível. Agora, muitas vezes, aquele médico pode estar num dia mais estressado, como qualquer profissional, ele pode não ter também os recursos para fazer o atendimento. E aí, o que vai configurar a falta de responsabilidade ou a prestação do serviço não bem feita? A diferença entre responsabilidade e insatisfação, porque o cliente também, o paciente ou o usuário do sistema público ou privado, pode dizer, não gostei daquele médico, fica insatisfeito. Lá no CREMEB, as queixas são mais de que irresponsabilidade ou pela insatisfação? O Conselho Regional de Medicina da Bahia recebe em média de 3 denúncias por dia útil do ano, o que dá em torno de entre 400 e 500 denúncias por ano. A metade dessas denúncias, elas estão ligadas à insatisfação ou mau resultado, que o médico não pode garantir resultado. A outra metade, efetivamente, se encontra a algum grau de erro médico. O erro médico, ele pode decorrer de 3 práticas. A negligência, que significa o médico deixou de fazer alguma coisa. A imprudência, que significa o médico fez algo que não deveria ter sido feito. E a imperícia, que significa esse médico não está capacitado para fazer aquela prática que ele tentou fazer. E nesse caso, para cada uma punição, quais seriam as penas, digamos assim, cabíveis e como que o Código Penal Brasileiro ou a Constituição Federal encaminha essa questão? Antes de chegar na pena, na sanção, uma denúncia, quando é fundamentada, ela evolui para processo ético. Nesse processo ético, vai se ouvir o próprio denunciante e testemunhas por ele arroladas, como o próprio médico e testemunhas por ele arrolados. E ainda tem provas periciais e provas documentais. Como o prontuário médico, por exemplo, que é um documento importantíssimo. No prontuário, o médico escreve, né, o que tem que ser escrito, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, por que ele deixou de fazer. Então, depois disso tudo, se o Tribunal de Ética Médica chegar à conclusão de que houve erro médico, no Brasil, em qualquer estado da federação hoje, tem 5 penalidades para médicos. A primeira é a advertência confidencial, a segunda, censura confidencial, a terceira, censura pública, quando sai um anúncio em um jornal de grande circulação. A quarta é suspensão do exercício da medicina por 30 dias. E a última, quinta pena, que é a cassação do exercício profissional. O diploma do médico é cassado e ele vai ter que trabalhar de outra forma, de outra coisa e não mais em medicina. Ok, 3328-7666 é o telefone aqui para o nosso programa e os ouvintes, claro, também pode participar desse bate-papo, aproveitar dessa oportunidade para esclarecer suas dúvidas sobre o tema. A Márcia está no bairro do Uruguai, tem uma pergunta a fazer. Márcia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Bom dia. Estamos te ouvindo, Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia, doutor. Doutor, estou passando por certas contradições com os médicos, né? Eu tenho menos de um mês, eu fui numa clínica humana. Então, eu paguei R$250. Esse médico, doutor, me tratou como se eu fosse um cachorro. Então, eu saí fui ruim, voltei pior. Ainda me passou um eletroencefalograma com mapeamento, que não existe. Existe sim num hospital de particular que eu não tenho condição de fazer.
Então, até hoje, esse exame ainda não procurei fazer, porque do jeito que esse médico me tratou. Então, é um médico, a gente vê que é um médico bom, mas é um cavalo para consultar as pessoas. Ok. Então, eu estou arrasada com esse médico. Márcia, você teria uma pergunta a fazer, Eu doutor estou na Raimundo? cara dele. Muito obrigada, então, pela De sua nada. participação, ou seja, muito embora não é só a questão das instalações físicas, eu gostaria de pedir aos ouvintes, até para uma questão de ética, né, para que a gente não colocasse, não sei se esse é o caminho mesmo, o nome dos profissionais e também das clínicas, porque nós não estamos aqui numa tribuna, não, nós estamos falando, levantando um assunto que é importante a título de esclarecer a população, mas não é a ideia de estar expondo aqui nenhuma clínica. A finalidade da imprensa, uma das finalidades básicas é educativa. São Exato. duas, informar e educar. Eu entendo que esse programa aqui tem um objetivo educativo, e nesse objetivo educativo, Márcia, e outros ouvintes que tenham algum comentário similar, esse é um comentário típico de quem está insatisfeito com o tratamento, com a forma como foi recebida pelo médico. Neste caso, você tem duas condutas. Procurar o diretor técnico da clínica, que todo estabelecimento de saúde no Brasil tem que ter um diretor médico. Então, eu aconselho, recomendo procurar o diretor técnico da clínica citada, e já levar por escrito, inclusive, registrar, protocolar um registro, porque efetivamente ele, como diretor, ele vai ouvir o profissional, e se esse profissional não se vir para trabalhar na clínica dele, ele vai dispensar o profissional. E uma outra forma, se você acha que houve um erro, é fazer uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina, que pode ser por e-mail ou presencial. Tem outra pergunta, a Lúcia, lá de Águas Claras. Alô, Lúcia, bom dia. Bom dia. Doutor, bom dia, Patrícia, bom dia, doutor. A minha pergunta Bom é dia. o seguinte, são duas perguntas e vai ser muito rápida. Ok. Uma é que eu tive uma pessoa que passou por um processo, acordou, daqui a pouco a gente viu a boca torta, espumando, correu, levou para o Roberto Santos. Quando chegou lá, a médica olhou e a gente já diz logo que é um derrame, né? Entorta a boca, assim, torta. Aí ela olhou, quando chegou lá, a neura disse que aquilo ali era um problema de nervoso. Aí aplicou uma injeção de diazepam. A gente não conhece. Aí a gente ficou falando, doutora, a boca está torta, né? AVC não? Não, isso é um problema de nervoso. Aplicou uma diazepam, deixou ele dar o dia todo. Certo. Quando foi de tarde, mandou para casa. A gente trouxe já de noitinha. Com ele. Quando foi no outro dia, ele teve o mesmo problema. A gente correu, já levou para outro hospital. Quando chegou no outro hospital, o médico disse, não, ele deu um AVC, ficou 17 dias internado. Quer dizer, será que essa médica não conhecia assim? E assim, uma dosagem de por exemplo, uma medicação venosa, ela pode matar em quanto tempo entre uma venosa e uma via oral? Como uma injeção ou um comprimido, por exemplo? Tá bom. Obrigada, então, Lúcia, Obrigada pela sua a você. pergunta. Bom, primeiro eu queria colocar aí uma questão que ela fala do desconhecimento. É dado ao médico esse direito de desconhecer a cada hora. Surge uma doença nova, até pela própria evolução social. Agora tivemos aí a Guillain-Barré, não que seja uma doença nova, mas que até então não estava sendo tão popular como está agora no estado da Bahia. Então, o médico realmente pode errar no diagnóstico ou num procedimento, e isso vai incorrer num crime, num erro? O médico tem obrigação de ser perito, prudente e não negligente. Esta é a obrigação, no dia que ele recebe o diploma dele de médico, que ele tira o número dele, a inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado onde ele atua, ele tem essas 3 obrigações. Essas aqui são inerentes à atividade dele, que eu acabei de falar. Primeiro ponto. Segundo, para não ser imperito, imprudente ou negligente, ele tem que estar atualizado. Hoje, com a forma, a velocidade que o mundo evolui hoje, um médico que leve, isso já é um dado real, um médico que leve 10 anos sem abrir um livro, ao final de 10 anos ele está completamente desatualizado, né? Então, no caso específico da questão, pode ter havido erro diagnóstico? Sim, aí não sei, porque tem que se avaliar o caso concreto. Claro. Aí volto a mais ou menos o mesmo comentário da resposta da Márcia, Lúcia. Ou seja, se você acha, e aí um julgamento seu, que houve um erro, uma indisposição, um tratamento inadequado
do primeiro médico, do primeiro atendimento médico, eu lhe aconselho que você corrija, que você comunique, faça um processo ao Conselho Regional de Medicina, que é cremeb@cremeb.org.br, e com isso você vai ter seguramente eu lhe garanto que você vai ter uma resposta concreta se houve ou não alguma desses comportamentos do médico. Em relação à sua segunda pergunta, quem é que mata mais rápido, que foi o que você me perguntou, se medicamento oral e venoso, a via venosa, ela é uma via rápida, tanto que ela só é usada, ou só deve ser usada, para urgência médica. Não tem sentido você usar uma via venosa para uma coisa, um tratamento eletivo de alguma coisa simples. E a prática popular hoje está cheia de coisas assim. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina acabou de não recomendar uma prática popular que vem sendo usada, de tirar sangue da veia e injetar no músculo, na própria pessoa, que isso que é uma prática de rejuvenescimento. Isso é ilegal, não tem nenhuma fundamentação técnica. Ou às vezes também alguns mutirões, estamos até tendo uma agora recente, mas é preciso ter muito cuidado, né? E mutirões que às vezes é realizado algum tipo de procedimento sem as devidas condições oferecidas numa unidade hospitalar ou numa clínica. Nesse ponto, e aí eu chamo para uma outra questão que é mais ligada à área estética, é muito comum aparecer também no CREMEB denúncias por erro ou por insatisfação em cirurgias plásticas feitas de uma forma, às vezes, irregular, sem o devido cuidado. Isso também é comum ou não? No ranking das especialidades mais denunciadas, a primeira é a ginecologia obstetrícia, particularmente a obstetrícia, que está aí na Berlinda, né? Está aí no foco hoje. A questão do parto normal. Seja por falta de hospital que não quer mais, ou de maternidade que não quer mais, seja por falta de médico que também está fugindo da especialidade, ou seja pela questão econômica que não se remunera de forma adequada. Tem uma série de variáveis, na verdade. Então, a primeira especialidade mais denunciada é a obstetrícia, a segunda é a emergencista, o plantonista de emergência, e a terceira é cirurgia e ortopedia. A cirurgia plástica, em termos numéricos, quantitativo, ela não está entre a mais denunciada, até porque é uma especialidade, pelo menos do ponto de vista estético, ela é mais procurada por uma população que tem plano de saúde ou mais aquinhoada do ponto de vista financeiro. Agora, também, quando ocorre o erro, ele é mais contundente, né? Até porque os segmentos mais operados pela cirurgia plástica é face e mama, né? 3328-7666. Lembrando a você, ouvinte que ligou o rádio agora, você está na sintonia do programa Saúde no Ar. Hoje é sexta-feira, a gente sempre leva um tema de discussão da comunidade, trazendo à luz aqui para os nossos ouvintes a informação e a orientação correta. Hoje, conversando com um médico especialista em medicina do trabalho e também bacharel em direito, Raimundo Pinheiro, sobre responsabilidade civil do profissional de medicina. Eu tenho uma pergunta do Jairo, que está lá na Liberdade. Oi, Jairo. Quer fazer um comentário? Bom dia. Alô, bom dia a todos. Estamos te ouvindo. Eu estou aqui em Salvador esses dias, Sim. Aqui na casa dos meus pais, mas eu trabalho e moro no Mato Grosso, na cidade de Tangará da Serra. Trabalho com os indígenas. E lá no Mato Grosso eu tenho um contato muito grande, assim, quase que diário, com médicos cubanos, do programa Mais Médicos. E eu não tenho uma pergunta, eu gostaria que depois vocês pudessem comentar um pouco, mas é uma consideração que eu quero fazer. Nessa experiência de contato com os médicos cubanos, é claro que é bom deixar à parte as polêmicas sobre o programa, né, Mais Médicos, mas o que me chama a atenção é a forma que os médicos cubanos, a forma de tratamento que eles dão para os pacientes. Desde do trabalho deles nos postos de saúde familiar e também nas comunidades indígenas, onde eles estão, lá onde trabalho. Eu vejo que eles têm uma diferença muito grande. Claro que eu não vou generalizar, dizer que todos os médicos brasileiros não são amistosos, não trabalham com alegria, principalmente com as camadas mais inferiores, assim, as classes C, D, E, os mais empobrecidos, né? Mas a gente percebe que se você vai num consultório médico da classe A, o tratamento desde a recepcionista ao médico, ele é diferenciado se você vai num posto de saúde da periferia. Ok, Jair. E lá eu percebi
entre os médicos cubanos uma diferença muito grande nesse tratamento. Talvez seja a cultura, uma diferença cultural, talvez seja a própria formação que eles receberam em Cuba, talvez, e eu vejo que seja o principal, a classe social deles. Porque no Brasil nós sabemos que os médicos, a classe médica, a grande maioria, eles advêm da classe A. Então já vem de famílias nobres. Então quando ele vai para a periferia, vai trabalhar com os empobrecidos, parece que tem uma distância, quase que não olha nos olhos do paciente, não sorri, não cumprimenta, não dá bom dia. E lá eu vejo essa diferença. Quando os cubanos eles entram no posto de saúde, eles já conversam com as famílias, param, tocam, retomam os assuntos familiares e também da consulta. Quando você entra no consultório, eles sorriem para você, conversam bastante. E isso nós não vemos aqui. Bom, a gente agradece então o seu comentário, né? Ficou bastante claro aí. Obrigada pela clareza com que você trouxe esse assunto, até trazendo uma realidade de um outro local, mas também ilustra aqui o nosso bate-papo. O que não seria aí, claro que essa forma cordial de atendimento, isso muda. E é importante que o médico leve isso em consideração, doutor Raimundo, ou seja, o quanto isso pode não minimizar, mas essa relação que ele tem desde o início com o seu paciente, a forma clara como ele aborda, como ele deixa tudo muito claro em relação ao procedimento, aos riscos que aquela pessoa pode correr, isso pode, inclusive, minimizar depois um processo indenizatório contra ele. Jaime, a medicina está entre uma das profissões mais antigas do mundo. Médico é médico. Não existe médico cubano, médico brasileiro, médico argentino, médico francês. Médico é médico. A finalidade do médico é levar bem-estar ao ser humano, ao seu semelhante. O médico adquire conhecimento para isso. Imagine se o médico adquire esse conhecimento para a situação contrária, não levar conhecimento não levar bem-estar ao ser humano. Então, a finalidade de um médico, independente de sua nacionalidade, é levar bem-estar ao ser humano. Esse é o princípio fundamental do Código de Ética Médica no Brasil, como é de todos os códigos de medicina do mundo. Agora, existem 3 formas de se praticar medicina. A chamada assistência médica primária, secundária e terciária. A assistência médica primária são os cuidados básicos de saúde. O nome é esse, a expressão técnica é essa, cuidados básicos de saúde. Você vai ensinar, você vai trabalhar com prevenção. Você vai ensinar o indivíduo a não ser hipertenso, a não ser obeso, a não se tornar diabético, a andar calçado para não pegar verminose, etc. A assistência médica secundária é aquela que atua com a doença já instalada. Então, o indivíduo se tornou hipertenso ou diabético, aí você vai ter que passar medicamento, você vai ter que ensinar a usar insulina, etc. e tal. E a terciária é aquela em que o tratamento não deu certo e a pessoa teve o AVC, que a moça falou aqui há pouco tempo, aí ficou com uma paraplegia, um problema, uma sequela. Aí você vai trabalhar com a sequela. Aí já entra a equipe multidisciplinar, medicina, nutrição, fisioterapia, etc. Então, a forma de fazer medicina ela é diferente quando você trabalha na assistência primária e na assistência secundária. Né? Na assistência secundária, eu vou fazer um tratamento clínico ou cirúrgico. Eu vou abrir um abdômen, eu vou abrir um coração, fazer uma cirurgia cardíaca, de ponte safena ou qualquer coisa assim. Na medicina primária, não, eu vou trabalhar com contato humano, eu vou trabalhar com colo, eu vou trabalhar com carinho, eu vou trabalhar com atenção. Isso não quer dizer que na secundária também tem que ser, porque médico é médico, eu não consigo enxergar um médico frio ou um médico não carinhoso, eu não consigo. Então, nesse ponto, você tem razão. Agora, em tese, o médico que trabalha com medicina primária, fazendo a medicina primária, que é a medicina preventiva, essa medicina, ela tem que ter um contato humano maior. E esse é o âmago da medicina primária. Mais um ouvinte na linha, Vera, tem uma pergunta a fazer. Vera, bom dia, lá do bairro de Cajazeiras. Bom dia. Estamos te ouvindo. Eu queria saber, assim, que meu pai entrou no hospital com princípio de infarto. E o médico mandou a enfermeira aplicar uma Buscopan. Sim. Ele, na hora que ela aplicou a Buscopan direto, aí ele começou a sentir mal, chamou o médico correndo, o médico veio, fez procedimento de massagem no peito, aquele aparelho e tudo, e ele não voltou mais, ele infartou na hora ali da injeção. Sim. Aí eu queria saber quem foi que matou meu pai, se foi a enfermeira, se foi o médico.
Bem forte essa colocação. Agora, aí tem essa questão aí do nexo, ou seja, ela aplicou uma medicação. Como é que existe essa questão de prever? O médico teria que prever que ele poderia ter tido esse tipo de reação, ou seja, um paciente diabético, que ele vai receber um soro glicosado, já esperava que ele poderia ter uma reação. Mas se o médico não sabia, foi aquele primeiro momento, ela pergunta, quem matou meu pai? A enfermeira ou o médico que prescreveu? O infarto agudo do miocárdio, não existe princípio de infarto. O que existe é infarto agudo do miocárdio. Ou seja, o que é isso? É um trombo, é como se fosse uma bolinha, um pedacinho de um sangue coagulado, que chega em uma artéria do coração e bloqueia aquela artéria. Pronto. A partir do momento que isso ocorre, começou o infarto. Como é que a gente sabe que isso ocorre? Quando a pessoa sente a dor. Se a pessoa sentiu a dor em casa, botou a mão no peito e sentou e começou a suar frio, o infarto começou. Em uma hora, se você consegue chegar numa emergência onde tem a estrutura para atender um infartado, em uma hora essa pessoa está em uma sala de hemodinâmica, que é a especialidade cardiológica, e se passa um catéter dessa artéria e se desobstrui, você consegue salvar a pessoa. Se você chegar no lugar certo e no tempo certo. Se você chega em um lugar onde não tem essa estrutura, tipo uma UPA, unidade de pronto atendimento, ou uma emergência mais simples, o que o profissional de saúde vai fazer, seja médico ou enfermeiro, é aliviar a dor, porque a dor é insuportável, é a segunda maior dor. A primeira maior dor é a dor da cólica renal. A segunda maior dor é a do infarto, é a do infarto. Em termos de intensidade. E a dor do parto também ela é intensa, mas a dor do parto ela não vem com tristeza, ela vem com alegria. Então a alegria suporta a dor. Né? Então, o que existe é isso. Se você chega, uma pessoa infartada em uma unidade de atendimento que não é de alta complexidade, o que tem que se fazer é isso mesmo. É fazer medicação, aliviar a dor, fazer relaxamento muscular e tentar encaminhar essa pessoa para chegar o mais rápido possível a uma unidade de alta complexidade que tenha a estrutura adequada para atender essa pessoa. Pegando ainda a colocação da ouvinte, né? Estamos falando de responsabilidade civil, quando o médico é culpado ou condenado por uma ação ou até mesmo por uma omissão de serviço e que isso causou um dano ao paciente, ao seu familiar também. Bom, como é que configura com relação à medicação do que ela falou? Se um paciente submeteu a um procedimento, fez uma anestesia, sei lá, e depois ele teve uma parada ou se ele teve algum comprometimento neurológico por conta daquela anestesia, isso aí pode ser configurado um dano, ou seja, foi uma culpa do médico ou foi uma reação e que ele não esperava. Ele tem como comprovar, pode ser que ele cometa um erro, não necessariamente porque quis. Não houve o dolo, tá entendendo? Não teve a intenção de... Foi uma consequência. Respondendo com o caso concreto, citado pela própria ouvinte, se esse paciente, se essa pessoa, se esse corpo foi uma autópsia, uma necrópsia, vai se encontrar lá um resultado. Então, exemplo, trombo presente na coronária esquerda ou na coronária direita, com área extensa de necrose do músculo cardíaco. Ali, pelo próprio achado que houve na necrópsia, a gente já vai saber, comprometendo 50% da musculatura cardíaca. Olha, uma pessoa de X anos de idade, 60, 70, que chega com um infarto do miocárdio, e isso vai ser provado na autópsia, com um comprometimento de 40% a 50% da musculatura cardíaca, a possibilidade de recuperação desse quadro é muito remota. Aí você vai para o prontuário. No prontuário está lá o que o médico fez. Ele vai escrever. Se ele não escreveu nada, ele já vai ser condenado por isso. Se ele escreveu, o paciente chegou assim, 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 foi feito isso, aconteceu aquilo, eu não consegui fazer isso, ou tentou fazer aquilo, e o prontuário revela que ele fez tudo o que devia fazer, pronto, não tem o que se responsabilizar esse médico. Tem crescido muito o número de denúncias ou pedidos de indenização com relação ao profissional médico? Como é que o CREMEB da Bahia tem essa estatística? Nós vivemos no país democrático. O que é que o país democrático, a democracia tem algumas características. Uma delas é o direito de propriedade, direito de transmissão de herança, e a outra é chamado direito de ação. No direito de ação, qualquer cidadão
pode chegar em qualquer uma das instâncias do Poder Judiciário, seja civil, penal, ou nos tribunais administrativos, tais como o Tribunal de Ética Médica, ou da OAB, ou da assistente social, ou da nutricionista, e propor uma ação contra um profissional, o profissional respectivo daquela classe. No caso do Conselho, como eu falei, existem hoje 3 denúncias por dia útil, são em torno de 400 a 500 denúncias por ano. 50% dos médicos, dos processos da denúncia são arquivadas, porque não está fundamentada, não há fundamento, e dos 50% que vai a processo, metade dos médicos é condenado. E provas periciais também, provas documentais, melhor dizendo, que é o prontuário, ou documentos que o paciente tem que anexa colocando isso. Ou seja, em suma, o processo contra o médico, como o processo em qualquer instância do Poder Judiciário, ele tem 2 características. Tem que ter ampla defesa, ninguém pode ser condenado sem ter o direito de se defender. E tem que ter o contraditório. O que é o contraditório? Ambas as partes têm que falar, não pode ser só uma. De certa forma, também o paciente acaba assumindo um pouco essa questão do risco quando há um procedimento realmente invasivo, aquele paciente já tem mais idade, é uma cirurgia difícil. E é importante, existe algum mecanismo legal em que o médico possa, né, algum documento onde ele partilhou com aquela família, advertiu sobre a possibilidade do erro e até mesmo do insucesso numa cirurgia. Isso pode contar como prova para ele numa defesa? Não só contar como prova, como o que você está falando é o termo de consentimento informado. Okay. O termo de consentimento informado hoje é o documento que garante a defesa do médico e que garante também a denúncia do paciente. Ou seja, eu vou explicar o que é. Isso está inscrito no Código Civil, está escrito no Código Penal, está escrito no Código de Ética Médica. Nenhum médico pode passar nenhum medicamento para um paciente ou colocar um paciente em um centro cirúrgico, ou seja, seja tratamento clínico ou cirúrgico, sem alertar o paciente por escrito das consequências ou das contraindicações que pode ter aquele instrumento. Isto porque não existe nenhum ato médico simples. Isso é uma coisa simples, uma coisa rápida, não tem risco nenhum. Isto não existe. Não existe um ato médico simples. Às vezes eu ouço as pessoas falar assim, não, mas foi uma injeçãozinha de botox para fazer na testa só para tirar uma rugazinha. Ou às vezes até insiste, não, doutor, eu quero, já fiz 200 cirurgias, mas eu quero, insiste. Depois, quando a coisa dá errada, vai culpar. Então o médico tem a obrigação, é a obrigação dele, faz parte da profissão dele, de alertar por escrito, não só explicar ao paciente, sim, e alertar por escrito, tem um termo de consentimento informado, eu estou indicando o tratamento tal, que tem tal finalidade, mas também pode acontecer tais consequências assim. Né? Por exemplo, um paciente que se submete a uma cirurgia, desculpe, por mais simples que seja, tem um risco anestésico. Um risco anestésico, qual é o risco anestésico? Parada cardíaca. Como é que vai saber que tem? Não sabe. É impossível. Então, isso tem que estar escrito no papel. E esse escrito é escrito em termos percentuais. Então, por exemplo, o risco dessa cirurgia é de um óbito em 1 milhão de casos. Eu já tive 900 cirurgias dessas, nunca tive problema nenhum. Isso tem que estar escrito no termo de consentimento. Mas que pode acontecer, o paciente está. Para finalizar, já que o nosso bate-papo e para as considerações finais, e a gente amarrar bem, né, o que é importante ficar claro para o nosso ouvinte em relação ao nosso assunto de hoje, que é a responsabilidade civil. Eu tenho uma pergunta, tem algum prazo para se entregar uma queixa? A gente sabe que no Ministério do Trabalho tem 2 anos, e na questão da medicina, tem algum prazo para se formalizar uma queixa contra um profissional da área? Não, é infinito. Não existe prazo determinado, até porque uma cirurgia que foi feita há 5, 20, 10, 15, 30 anos atrás pode realmente ter feito hoje enquanto a pessoa estiver viva. Não tem prazo estipulado, não, para denúncia. Então, se essa família se sentiu prejudicada, achou que teve algum dano, ou material ou físico, ela pode sim juntar as provas e entrar com uma ação. Seria no CREMEB? Pode, e a ação no CREMEB, ela é uma ação contra o procedimento não ético. A ação na justiça comum, na área civil, é se você quiser uma indenização do médico. Então, como a ação penal é em cima de, se você quiser uma sanção penal, prisão ou qualquer outra coisa semelhante do médico. Então, como pode ser as 3 juntas simultaneamente. Agora, eu queria esclarecer uma questão que é importante.
nenhum país democrático, num país com regime militar, não, é diferente. Mas num país democrático, um julgamento de qualquer ser humano só pode ocorrer com duas questões. A ampla defesa, ou seja, quem está sendo atacado ou condenado, tem que ser dado a essa pessoa o direito de se defender, e o contraditório. O que é o contraditório? O contraditório, nenhuma parte não pode fazer nada sem o conhecimento da outra. Então, este aqui é um julgamento democrático de um ser humano, como deve ser, desde que Jesus Cristo pisou na Terra, que deve ser assim. Então, ou seja, todos podem errar, a justiça está aí liberada, as provas devem ser apresentadas, o processo tem que acontecer de uma forma clara, ampla, com lisura, para que tudo ocorra e que todas as partes possam ter o seu segmento normal. A gente agradece ao médico, bacharel em Direito, especialista em Medicina do Trabalho e conselheiro do CREMEB, Raimundo Pinheiro, que nos deu o prazer dessa conversa hoje, falando sobre responsabilidade social. Muito obrigada. Muito obrigado também. Eu agradeço a você, Patrícia, a equipe aqui de 5 pessoas no estúdio, nesse ambiente gostosíssimo, um ambiente salubre, gostoso de trabalhar e que Deus os proteja. Muito obrigada a todos que fazem com a gente Saúde no Ar, a você, ouvinte da Excelsior. Essa entrevista você acompanha lá, logo mais, no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Grande abraço, ótimo final de semana. Até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.